Fala pessoal do Área Militar, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise. Hoje vamos conversar sobre as principais notícias que foram postadas no site areamilitaroff.com e também sobre as principais questões que estão por vir lá no leste europeu. Antes de mais nada, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e também verificar se o sino está ativado. Para quem não sabe, este é o site areamilitaroff.com, é um site que o Área Militar posta as principais notícias em destaque. Vamos conversar sobre três questões importantes que eu quero trazer a vocês. O Banco Central da Rússia baixou a taxa básica de juros para 7,5% ao ano. ONU quer enviar equipe para investigar valas de pessoas na região de Izium, na Ucrânia. E Rússia inicia ataque concentrado nas infraestruturas vitais na região sul da Ucrânia. Foram as notícias em destaques de ontem, 16 de setembro. Hoje, 17 de setembro. Vamos começar aqui, é claro, com o Banco Central neste momento. O Banco Central da Rússia baixou a taxa básica de juros para 7,5% ao ano. Mesmo diante das vultosas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia, o país apresentou deflação importante. O que é essa taxa de juros? É a taxa comparada com a do Brasil, a Selic, por exemplo. E o Banco Central da Rússia, em reunião com o Conselho de Administração na sexta-feira, ontem, 16 de setembro, decidiu baixar 7,5% ao ano. E o que isso representa? Que as sanções impostas pelo Ocidente, em sua maioria começando lá em 2014, quando a Rússia ela se apoderou da Península ao Sul, a Crimeia, aquelas commodities, aqueles produtos de origem lá na Crimeia, que a Rússia ela se apoderou, veja bem o que aconteceu. Imagina você, o seu vizinho, invadir o seu quintal, pegar suas ferramentas e começar a vender. Então, o que você precisa de imediato inibir esse tipo de atividade no mercado? Os Estados Unidos e a União Europeia emitiram sanções econômicas através do Tesouro, através do Departamento de Estado e da Justiça, proibindo que essas commodities chegassem no mercado. Então, praticamente bloqueou todas as funções da Rússia com os produtos lá da Crimeia. Então, começaram aí as sanções. E hoje, quais são as sanções? As sanções, em sua maioria, elas são também impostas basicamente contra aqueles indivíduos do alto escalão da Rússia que formam um grupo de elite de Putin, que determina algumas questões de segurança, defesa, economia, política, territorial, as questões de fazenda, as questões agropecuárias. E muitos desses indivíduos possuem integrantes da sua família dentro de ministérios, então também foram sancionados pelos Estados Unidos. E aqui até o próprio regulador do Banco Central ele destaca que o atual crescimento dos preços ao consumidor permanece baixo, contribuindo para uma nova desaceleração da inflação anual. Isso se deve tanto à influência de um conjunto de fatores pontuais quanto à demanda restrita do consumidor. E o Banco Central ele coloca ainda que a dinâmica na atividade empresarial está se desenvolvendo melhor do que o Banco da Rússia esperava lá em julho. No entanto, as condições externas para a economia russa permanecem difíceis e continuam a limitar significativamente a atividade econômica. Agora, vamos para um destaque dessa notícia, que, de acordo com um estudo da Agência Nacional de Rating, cujos resultados dos estudos foram disponibilizados em 14 de setembro, na quarta-feira, nas próximas 3 reuniões do Banco da Rússia, Banco Central da Rússia, antes de acabar ainda este ano,
Vejam só, a taxa básica será reduzida em incrementos de 0,25% a 0,5%, 0,5%. Então, até o final do ano, espera-se que a taxa de juros do Banco Central da Rússia fique em 6,5% a 6,75%, ainda mais baixa que a atual taxa relacionada aos juros atualmente lá na Rússia. E vejam só, em comparação à taxa básica do Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central Brasileiro, definiu em 3 de agosto que a taxa, a Selic, ela deveria alcançar ali de 13,75%, ou seja, passar daquele patamar de 13,25%, 13,25%. Vejam só que realmente a taxa de juros ela está diminuindo na Rússia, ao passo em que as sanções ainda estão sendo aplicadas e novas sanções estarão por vir à medida que essa guerra muito provavelmente de longo prazo, ela continue. E todas, continuando aqui o artigo que foi postado no Área Militar, no site, tudo que eu já havia dito, que as sanções elas estão sendo impostas nas commodities, nos produtos agropecuários, agrícolas, os produtos em que, principalmente na Península ao Sul, a Rússia ela se apoderou em 2014 e agora também com mais força no alto escalão dos indivíduos mais ligados a Putin. Vamos para uma outra notícia também muito importante, que vocês sabem que aqui no YouTube existem umas questões de seguir as políticas, senão você é censurado. Então algumas terminologias aqui não vou utilizar para o vídeo não sofrer sanções. Por exemplo, falar sobre ataques que ceifaram para não falar, por exemplo, outras palavras mais fortes, indivíduos ali na região. Então, a notícia é que a ONU quer enviar equipe para investigar valas de pessoas que foram encontradas mortas na região de Izium, na Ucrânia. Então, o que o presidente ucraniano ele foi até a região de Izium antes daquele acidente que envolveu o carro dele, da equipe, e outro carro de passageiro. A equipe, o Zelensky foi até a região de Izium avaliar essa vala comum descoberta perto da cidade recapturada de Izium. E o Volodymyr Zelensky ele comparou essas descobertas com aquelas atrocidades que ocorreram lá em Bucha, a região ali de Mariupol, Kiev, é a região onde que o subúrbio ali de Bucha ele foi realmente afetado, com mais de 1.400 pessoas que foram ceifadas naquela região por ataques da Rússia. Porém, o Zelensky ele já está direcionando que essa vala, esses corpos que foram encontrados também ali na região, foram atividades promovidas pela Rússia. Mas ainda não há nenhuma determinação que foi realmente uma série de ataques que resultou realmente nessas pessoas, civis ou militares. Ainda não se sabe a identificação desses corpos, porém Zelensky já confirma que foi a Rússia. O Alto Comissariado das Nações Unidas dos Direitos Humanos disse na sexta-feira que vai enviar uma equipe até a região de Izium para avaliar essas valas, identificar realmente o que está acontecendo, quem foram os responsáveis por isso, se realmente foi uma série de ataques por parte da Rússia por indivíduos específicos. Se realmente isso se confirmar, se trata de uma série de ataques que pode resultar, sim, em um massacre, E isso é muito perigoso, porque isso condiz com crimes de guerra, tá? E até a porta-voz do Alto Comissariado da ONU, a alta liderança do Alto Comissariado da ONU dos Direitos Humanos mudou. Antes era Michelle Bachelet, que era presidente foi o presidente do Chile, e agora mudou.
agora é um austríaco que ele, a partir do dia 17 de setembro, a partir de hoje, ele controla as funções como alto comissariado, que é o Volker. E até a porta-voz ela colocou aqui, a Elisabeth Trossel, da ONU. Nossos colegas na Ucrânia estão acompanhando essas alegações e pretendem organizar uma visita de monitoramento a Izium para determinar as circunstâncias da morte desses indivíduos. Até eu não vou, claro, ampliar as imagens aqui, porque senão o vídeo ele vai sofrendo uma censura, mas vocês podem ver até uma parte aqui dessa imagem que mostra diversas cruzes enfincadas na terra, no solo, e eu até avaliei outras fotos que foram postadas até pela agência AFP, que é uma agência da França, e outras também da Reuters, por exemplo, que nessas cruzes continham algumas numerações e outras tinham alguns codinomes, assim, criptografados, vamos dizer, abreviaturas, ainda não se sabe. Muito provavelmente isso se trata de algumas abreviaturas, codinomes específicos que correspondem a algum livro de acompanhamento de referência que vai determinar a identificação desses indivíduos. E onde que está essa ata, esse histórico, esse livro? Não se sabe ainda. Por isso que a ONU está indo avaliar esta situação. Não se sabe se foi a Rússia que promoveu esses enterros, essas valas, para dar um conforto a mais para os familiares ou para identificar, né, onde estão esses indivíduos, se foram civis, se foram militares, ainda não se sabe. E acrescentando que a Ucrânia, ela disse ainda que ter encontrado ao todo nessas valas 450 túmulos em apenas um local de enterro na região de Izium. Realmente uma situação muito delicada nesse momento, em que mostra que a guerra ela não traz benefícios para nenhum lado. Os dois lados, Rússia e Ucrânia, realmente estão perdendo muito, principalmente as pessoas, os inocentes, os civis, as crianças, neste momento. E vamos para a última notícia que eu quero trazer para vocês. Que a Rússia inicia ataque concentrado nas infraestruturas vitais na região sul do país. Esses ataques de mísseis, foguetes, principalmente de mísseis e cruzeiro hipersônicos, foram disparados pela Rússia até a regiões específicas. Lá naquele corredor, lembra o corredor Mykolaiv-Krivoy, que eu havia dito nos vídeos anteriores? Exatamente. Lá onde faz a concentração, um corredor de transição, onde a Rússia não avança e nem a Ucrânia ela consegue dominar outros territórios ou recapturar. Ela não consegue. Os dois lados. É um corredor de transição. É um corredor em que há muito posicionamento de uma linha de 80 a 100 quilômetros de distância uma da outra, com muitas artilharias, com muitas cavalarias mecanizadas, infantaria mecanizada e artilheiros. Então, há uma concentração muito importante da Ucrânia ali na região do corredor. E a Rússia, é claro, também ali na região de Kherson, que quer a todo custo ficar nessa cidade estratégica, que é um porto muito de abastecimento para a Rússia e logística ali na região, na Península ao Sul. Então, a Rússia ela iniciou uma ofensiva muito forte com o uso de equipamentos variados de cruzeiro hipersônicos. Esses equipamentos se destacam, deixa eu só verificar aqui, quais equipamentos que foram destacados, Kinzhal, Iskander. Então, são mísseis guiados de alta precisão, hipersônicos e muito importantes no arsenal da Rússia, que foram utilizados contra infraestruturas. E quais infraestruturas? Principalmente infraestruturas de reabastecimento e abastecimento de água, aquelas estruturas hidrotécnicas, instalações hidráulicas. Então, realmente a Rússia ela destruiu esses equipamentos, que trouxe uma série de malefícios para toda a população e não somente para os militares do seu adversário, que é a Ucrânia. E como resultado, o nível de água do rio Ingulets
subiu de 1 a 2 metros de altura, como vocês podem observar aqui nesta imagem. Muitas pessoas ficaram realmente com as suas casas alagadas na região, porque não tinha como escoar, né? E a bomba hidráulica, ela não funcionava, porque estava destruída. Porém, uma notícia importante que o comando da região de Kherson e a região de Kryvyi, eles promoveram promoveram a reconstrução muito rápida dessas infraestruturas, com reposicionamento e substituição desses equipamentos destruídos. Então, o chefe militar do comando de Kryvyi, Oleksandr Vilko, a partir desta manhã, que foi 16 de setembro, a situação se estabilizou e o abastecimento de água foi restabelecido na cidade. Então, realmente foi uma atividade da Rússia importante, que destruiu infraestrutura vital ali da região de Kryvyi, onde tem um posicionamento importante da Ucrânia ali para fazer um contra-ataque a qualquer momento, com artilheiros, cavalaria, infantaria e também os equipamentos que foram entregues pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Pessoal, essa foi uma série de artigos e notícias que eu queria trazer para vocês aqui, muito importantes para atualizarmos o atual cenário que estamos vivenciando, que estamos presenciando lá no leste europeu. Eu convido vocês a curtirem esse vídeo, que é um termômetro para mostrar ao YouTube que vocês estão interessados nos nossos vídeos. Então ele vai ofertar ainda mais vídeos bons aqui do canal para vocês. Vocês se inscrevam, por gentileza, no canal, verifique se o sino está ativado. Se não, dá um tapinha lá no sino, verifique realmente se ele está ativado. Convido vocês a entrarem lá na nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com/Área Militar Oficial. A nossa página realmente está crescendo a cada dia e até bateu a minha expectativa em relação a isso. E também lá no Instagram e no Twitter, compartilhem lá com as nossas notícias, entrem lá, sigam o nosso perfil nessas redes sociais, que é o @AreaMilitarOff. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um ótimo final de semana para vocês.